Todos nós conhecemos alguém que não aceita bem a rejeição, e muitas pessoas se comportam de forma irracional após terem sido rejeitados por alguém. Elas te perseguem, verificam obsessivamente as redes sociais, fazem ligações indesejadas e até enviam presentes. Essas atitudes podem variar de um aborrecimento leve a algo totalmente assustador e perigoso. Mas ninguém no mundo levou essa obsessão tão a sério como Daniel LaPlante. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre Daniel LaPlante. Galera, esse caso é absurdo, é insano e é bizarro. É um caso que vai fazer vocês ficarem olhando qualquer frestinha da casa de vocês para ver se não tem ninguém lá. Se vocês estão curiosos, fiquem comigo aqui até o final. E se gostarem desse vídeo, não esqueça de comentar e deixar o like que me ajuda bastante. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Daniel LaPlante nasceu em 16 de maio de 1970, em Townsend, no Massachusetts. Não existem muitas informações sobre sua infância, mas ele morou com a sua mãe e padrasto, Elaine e David Moore, além de dois irmãos, Steven e Matthew. É bem provável que Daniel tenha tido uma infância miserável e traumática, durante a qual foi abusado fisicamente e psicologicamente por seu pai e padrasto. Mas essas informações foram fornecidas por ele mesmo à polícia. O que se sabe de fato é que na escola ele ia muito mal por causa de sua dislexia e, claro, por não receber nenhum tipo de apoio. Além disso, sua vida social era quase inexistente. Outras crianças o achavam assustador e esquisito, e ele sempre ia para a escola cheirando mal e vestindo roupas sujas. Como resultado, seus colegas faziam o possível para evitá-lo. Durante sua adolescência, Daniel começou a fazer um ano de terapia com um psiquiatra por recomendação de funcionários da escola e foi diagnosticado com transtorno de hiperatividade. No entanto, o próprio psiquiatra começou a abusar dele. O abuso durou mais de um ano. Não era de se estranhar que o garoto, ao término das sessões, saiu com uma condição mental ainda pior do que quando começou. Foi mais ou menos nessa época que sua carreira criminosa começou. Daniel passava a maior parte do seu tempo com outros adolescentes tão perdidos quanto ele. A princípio, eles saíam apenas para jogar bola. Depois começaram a fazer troços telefônicos e, por fim, invadiam casas para roubar. A motivação de Daniel era apenas roubar objetos de valor para conseguir dinheiro, mas o que ele mais gostava era de estar na casa de outras pessoas sem eles saberem. O rapaz tirava objetos do lugar, movia pertences e móveis apenas para assustar. Ele também gostava de preparar bebidas e deixar em cima da mesa. Tudo isso por prazer. Às vezes, ele nem chegava a roubar nada. Em 1986, um homem chamado Brian Andrews morava na cidade vizinha de Pepperell com suas duas filhas, Anne, de 15 anos, e Jessica, de 8. A família estava passando por um período muito difícil após a perda da esposa de Brian e da amada mãe das meninas para o câncer. Como pai solteiro, Brian teve que trabalhar dobrado para sustentar a família, o que significava que ele não passava muito tempo em casa com as meninas. Apesar da diferença de idade, Anne e Jessica se davam bem, e a morte da mãe as aproximou mais ainda. Anne, como era adolescente, já começava a ver os garotos com outros olhos. Ela e suas amigas conversavam sobre namoro, e quem tinha uma queda por quem, enfim, conversas típicas de adolescentes. Então, quando Anne começou a receber telefonemas de um garoto, ela ficou curiosa. O garoto misterioso disse a ela que seu nome era Danny e que conseguiu seu número de telefone de um amigo em comum que cursava o ensino médio. É claro que tudo isso era mentira. Na verdade, Danny era Daniel e ele havia invadido a casa da família Andrews para mais uma vez assustar os moradores. E dessa forma, ele conseguiu o telefone de Anne. Pelo que se sabe, quando entrou na casa de Anne, ele não sabia que ela morava lá, mas já tinha visto a garota na escola e provavelmente a viu em fotos da família, ficando obcecado por ela. No telefone, ele se descreveu como sendo alto, loiro, atlético e inteligente. Anne estava um pouco cética, mas a curiosidade alimentou o seu interesse. Os dois continuaram se falando nas semanas seguintes.
E no fundo, Anne gostava de conversar com o garoto, até que um dia ele a convidou para sair, e ela aceitou. Daniel iria buscá-la na casa dela, e de lá eles sairiam para uma feira local. Quando o dia combinado chegou, Anne estava muito animada. A campainha tocou e ela correu para atender, mas ficou surpresa quando ela viu que o rapaz na porta não se parecia em nada com o que ela esperava. Ao telefone, como eu já mencionei, ele disse que era alto, loiro e atlético, mas ele não era nada disso. Daniel era muito magro, media cerca de 1,50 de altura, tinha um cabelo escuro, dentes amarelos, olhos fundos e negros, sobrancelhas grossas e sua pele estava cheia de cravos e espinhas. Sorrindo, ele se apresentou como sendo Danny. Anne, tentando esconder seu desânimo, ainda foi ao encontro. Ela sentiu más vibrações desde o momento em que pôs os olhos nele. Enquanto caminhavam pela feira, Anne contou a Danny sobre sua família, mencionando a recente morte de sua mãe. Isso foi como acionar um botão de ligar no cérebro dele. Seus olhos brilharam e, de repente, ele ficou extremamente animado. Daniel começou a bombardear a garota com perguntas sobre a morte, e compreensivelmente, o interrogatório sobre sua mãe falecida deixou ela extremamente desconfortável. Ele queria saber até o quanto a mãe dela sofreu. Depois de andarem por cerca de 1 hora, Anne decidiu que já havia passado muito tempo com aquele cara estranho e assustador. Ela disse que precisava voltar para casa, se virou e saiu, deixando bem claro que não queria ver ou falar dele novamente. Vários dias depois, Anne e sua irmã estavam saindo de casa quando começaram a falar sobre sua mãe. Elas lembraram das histórias que ela contava e dos bons momentos que elas viveram juntas. Então as duas tiveram uma ideia: fariam uma sessão espírita. No fundo era tudo uma brincadeira. Elas não esperavam que nada acontecesse. Mas como elas não tinham nada para fazer, elas pensaram: por que não tentar? As irmãs desceram até o porão e fizeram o que achavam que sabiam para convocar um espírito, como acender velas, ficar de mão dadas e cantar algumas canções que sua mãe sempre cantava para elas. Elas não estavam levando muito a sério, mas precisavam de uma distração. De repente, Brian voltou do trabalho. As duas se apressaram para se arrumar e subiram para encontrar seu pai. Anne e Jessica ficaram deitadas conversando até tarde da noite, quando começaram a ouvir o som de batidas nas paredes. As batidas tinham um certo ritmo, não era algo aleatório. Elas começaram a pensar que talvez a sessão espírita realmente tenha invocado o espírito de sua mãe. As duas meninas se sentaram no chão do quarto e ficaram ouvindo as batidas. Elas estavam atordoadas e felizes, acreditando que era uma manifestação da mãe delas. A excitação durou pouco. As batidas se tornaram constantes e só aconteciam quando elas estavam sozinhas em casa ou tarde da noite, quando o pai estava dormindo. Estava se tornando perturbador a ponto de as meninas perderem o sono e passarem a noite assustadas. Não demorou muito para que objetos imóveis começassem a se mover pela casa ou sumirem. Por exemplo, uma das meninas colocava comida no balcão da cozinha, saía da sala por 5 minutos e quando voltava, tinha sumido. Elas contaram ao pai o que estava acontecendo e acreditavam que havia um fantasma na casa, mas ele não deu muita bola para elas. As irmãs disseram que se tratava de sua mãe, mas Brian as tranquilizou e disse que não era nada. Certa noite, as irmãs estavam sozinhas em casa e as batidas começaram novamente, mas desta vez parecia que vinha debaixo delas. Anne pegou uma faca de cozinha e as duas desceram até o porão. Na parede do porão havia uma mensagem escrita com algo que parecia sangue, que dizia: "Estou no seu quarto, venha me encontrar." Completamente apavoradas, Anne e Jessica subiram as escadas correndo, saíram de casa e foram pedir ajuda a uma vizinha, que as deixou ficar até que o pai voltasse do trabalho. Brian tinha certeza de que as filhas estavam brincando com ele, e estava convencido de que todas as ocorrências estranhas, incluída a escrita na parede, que ele descobriu mais tarde ser ketchup, eram obra de Anne e Jessica. Talvez elas estivessem apenas tentando chamar a atenção dele, pois se sentiam muito sozinhas. Ele então decidiu levar suas filhas a um terapeuta. 2 semanas após o incidente no porão, as batidas nas paredes pararam. No entanto, o alívio não duraria muito tempo. Certa noite, as meninas estavam sozinhas em casa quando as batidas começaram novamente. Desta vez, estava vindo do quarto de Anne. Ela então pegou uma faca de cozinha
e juntas as duas irmãs subiram a escada. Quando chegaram à porta do quarto de Anne, viram outra mensagem que dizia: "Estou de volta, encontre-me se puder." Gritando de medo, as meninas desceram a escada o mais rápido que podiam. Elas saíram pela porta da frente e correram mais uma vez para a casa da vizinha. As duas estavam tremendo de medo e disseram para a vizinha que novamente encontraram algo escrito na parede de sua casa. Com pena das meninas, que acabaram de perder a mãe e passavam muito tempo sozinhas, a vizinha disse que elas poderiam entrar e ligar para o pai. Ao telefone, Anne e Jessica contaram ao pai o que havia acontecido. Irritado, o homem disse para elas voltarem para casa. Mais tarde, quando Brian chegou, ele foi direto para o quarto de Anne e viu a inscrição na parede. Mas havia outra mensagem na parede, que as meninas não haviam mencionado no telefone, que dizia: "Case comigo." Foi neste momento que Brian notou que realmente alguma coisa estranha estava acontecendo. A partir deste ponto, existem várias versões para o que realmente teria acontecido em seguida. Uma delas é que quando Brian estava saindo do quarto, ele viu um garoto baixo e esquelético parado no corredor. Esse garoto estava coberto de maquiagem e usava uma peruca loira, além de um vestido de noiva que pertencia à falecida esposa de Brian. Ele também estava com uma machadinha em uma de suas mãos. Temendo por sua vida e segurança de suas filhas, Brian lutou com o intruso, mas o garoto conseguiu de alguma forma nocauteá-lo e aproveitou para escapar. Esse garoto, como vocês já devem saber, era Daniel. Outra versão conta que Daniel estava escondido no guarda-roupas, maquiado e com uma machadinha na mão, mas não usava o vestido de noiva. Quando Brian se virou e o flagrou pela fresta da porta, os dois entraram em luta corporal e Daniel conseguiu fugir, desaparecendo pela casa. Algumas fontes afirmam que as meninas estavam em casa quando tudo aconteceu. Daniel teria perseguido as irmãs, mas elas se trancaram em um quarto. Após Daniel ter fugido, Brian chamou a polícia e, quando chegaram, realizaram uma busca completa na casa. Atrás de uma cômoda no quarto de Anne, a polícia encontrou uma pequena porta. Ao abri-la, eles descobriram uma pequena área inacabada de poucos metros, uma espécie de forro entre o piso do quarto e o outro andar, e lá dentro estava Daniel LaPlante. Anne ficou abismada. Era aquele garoto estranho com quem ela saiu há cerca de 2 meses. O tempo exato que Daniel ficou escondido na casa da família Andrews não é certo. Algumas fontes afirmam que foram cerca de 15 dias. Outros artigos dizem que ele passou quase 2 meses lá escondido, sem ninguém notar a sua presença, se passando pelo fantasma da mãe de Anne. Os policiais encontraram uma variedade de itens no forro. O lugar estava coberto de lixo, além de sacos de dormir, latas de cerveja, embalagens de comida e algumas peças de roupas que pertenciam à família. O forro estava conectado a uma passagem, pela qual Daniel teria sido capaz de rastejar e bater nas paredes em diferentes partes da casa. Outra parte muito assustadora dessa história é que havia buracos nas paredes, feitos por Daniel, que ele usava para espionar a família. Daniel LaPlante então foi detido e preso. Como tinha 16 anos na época, ele foi colocado em um centro de reabilitação para menores infratores, onde passou 10 meses, de janeiro a outubro de 1987. Ao completar 17 anos, o caso de Daniel foi transferido para um tribunal comum, e como agora ele estava sendo processado como um adulto, ele poderia pagar uma fiança. Essa fiança foi paga pela mãe do jovem, que foi libertado logo em seguida e poderia viver sua vida em paz. No entanto, ele tinha outros planos. Sua permanência no centro de detenção bagunçou de vez a sua mente já bagunçada. Em novembro daquele mesmo ano, ele invadiu a casa de um vizinho. Desta vez, Daniel não entrou para brincar, ele entrou para roubar, levando 2 pistolas da residência. Na tarde do dia 1º de dezembro de 1987, Daniel LaPlante, armado com uma das pistolas roubadas, caminhou 800 metros de sua casa até a casa da família Gustafson. A família era composta por Priscila, de 33 anos, seu marido Andrew, de 34, e seus 2 filhos, Abigail, de 7, e William, de 5 anos. Priscila estava grávida do 3º filho do casal. Ela era professora de uma creche, extremamente religiosa, e todos a consideravam uma mulher doce e carinhosa.
Daniel entrou na casa, que tinha sido recentemente decorada para o Natal, e lá dentro ele encontrou Priscila e William. Abigail estava prestes a chegar da escola e Andrew estava trabalhando. Não está totalmente claro como os eventos horríveis se desenrolaram, mas segundo a perícia, Daniel levou Priscila para o seu quarto, onde a matou com 2 tiros. Em seguida, ele pegou o pequeno William e o afogou em uma banheira no andar de cima. Quando Abigail chegou da escola e entrou em casa, Daniel também pegou a menina e a afogou na banheira do andar de baixo. Por volta das 5 da tarde, Andrew voltou do trabalho e estranhou o fato da casa estar muito silenciosa. O homem estava acostumado a ser recepcionado de forma calorosa por sua esposa e seus filhos, e como isso não aconteceu, ele sabia que havia algo errado. Andrew então subiu as escadas, e quando entrou em seu quarto, ele foi atingido pela visão horrível de sua esposa morta. O homem começou a procurar os filhos pela casa e os encontrou sem vida. Em pânico, ele saiu correndo até a casa do vizinho, de onde chamou a polícia. Quando a polícia chegou, eles localizaram os corpos de William e Abigail em banheiros separados. No quarto principal, encontraram 2 cápsulas de calibre .22 e uma lata de cerveja aberta e intacta. Eles também descobriram pegadas em um canteiro de flores que ficava fora da casa. A pequena cidade de Townsend estava de luto pelas mortes dos membros da família Gustafson. Ninguém poderia imaginar quem faria algo tão terrível. Os detetives fizeram uma lista de possíveis suspeitos e, sem surpresa, dados os crimes anteriores e o fato de que tinha acabado de ser libertado da prisão juvenil, Daniel LaPlante foi para o topo da lista. No dia seguinte, 2 de dezembro, a polícia foi atrás de Daniel para interrogá-lo e o encontraram na biblioteca pública de Townsend. Ele negou qualquer envolvimento nos assassinatos, dizendo à polícia que esteve em casa assistindo TV a maior parte do dia e depois compareceu à festa de aniversário de sua sobrinha de 6 anos. Além de suas suspeitas, a polícia não tinha evidências concretas que o ligassem ao crime e o liberaram. Mais tarde, no mesmo dia, a polícia foi à casa de Daniel para interrogá-lo mais uma vez. Ao se aproximarem, Daniel, que estava na varanda, se virou e saiu correndo para a floresta. Era óbvio que ele tinha algo a esconder. E quando a polícia revistou sua casa, eles encontraram várias evidências incriminatórias. Uma busca na floresta que separava as casas de Gustafson e LaPlante revelou uma camisa pertencente a Daniel e um par de luvas molhadas, que os detetives acreditavam que ele estava usando quando afogou Abigail e William. Um alerta foi emitido pela polícia e a caçada a Daniel havia começado. Rapidamente, inúmeros policiais de cidades vizinhas chegaram para auxiliar nas buscas e até um helicóptero da Polícia Estadual foi enviado, além de cães farejadores e cerca de 50 voluntários que uniram forças para achar o criminoso. Enquanto fugia, Daniel não foi cuidadoso e tampouco escondia os seus passos. Ele até sequestrou uma mulher no meio do caminho, forçando-a a levá-lo em sua van para passar pela cidade. Em um descuido, a mulher conseguiu escapar e ligar para a polícia, relatando o que havia acontecido e dizendo que Daniel estava com sua van. Nesse meio tempo, vários relatos e avistamentos de Daniel foram enviados para a polícia. E graças à ajuda da população, eles encontraram Daniel por volta das 6:30 da tarde do dia 3 de dezembro. Ele estava escondido em uma lixeira, perto de uma madeireira na cidade de Ayer, que fica a 17 quilômetros da cidade de Townsend. Daniel não resistiu à prisão, mas os policiais disseram que ele ria histericamente. Enquanto o revistavam, a polícia descobriu uma arma escondida em suas partes íntimas. Ele foi acusado pelas mortes de Priscila, Abigail e William Gustafson e recebeu uma série de outras acusações relacionadas a crimes que cometeu enquanto fugia da polícia. As evidências encontradas na casa de Daniel que o ligava ao crime eram incontestáveis. Os policiais encontraram em seu quarto uma cápsula calibre .22 que combinava com as 2 encontradas na cena do crime, um par de tênis Converse cuja sola combinava com as pegadas próximas à casa, uma meia com saliva que a polícia acredita ter sido usada para amordaçar Priscila Gustafson e uma mecha de cabelo pertencente a Abigail. Os policiais também encontraram o telefone sem fio roubado da casa do Gustafsons e uma impressão digital que pertencia a Daniel, que foi identificada no telefone da família. Enquanto a tecnologia de DNA ainda estava engatinhando nessa época, análises laboratórias do sangue de Daniel revelaram que os fluidos corporais encontrados na cama de Priscila pertenciam a ele.
No julgamento, um oficial testemunhou que seu cão farejador pegou o cheiro de um objeto na casa de Gustafsson e seguiu o cheiro até a casa de Daniel. Não restavam mais dúvidas, e ele foi levado a julgamento. Daniel se declarou inocente de todas as 3 acusações de homicídio. Seu julgamento começou em outubro de 1988, quando ele tinha 18 anos. Ele foi submetido a uma avaliação psiquiátrica na qual foi considerado apto para ser julgado como uma pessoa normal. Embora Daniel fosse menor na época dos crimes, o juiz havia decidido que ele seria julgado como um adulto. No tribunal, a acusação convocou 50 testemunhas, muitas das quais eram membros da própria família de Daniel. Durante o julgamento, ele não demonstrou nenhum remorso e era extremamente debochado, rindo constantemente para o juiz. Na tentativa de conseguir comover o juiz, o advogado de defesa justificou que seu cliente teve uma infância ruim, na qual foi abusado de todas as formas por diferentes pessoas, incluindo seu pai, padrasto e seu terapeuta. Essa estratégia da defesa não funcionou e Daniel foi considerado culpado de todas as acusações após cerca de 5 horas de deliberação do júri. O juiz o condenou a 3 sentenças consecutivas de prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Ao receber a sentença, Daniel não esboçou nenhuma reação. Na verdade, ele parecia estar se divertindo com toda a situação. Ele foi encarcerado na prisão de Norfolk, em Massachusetts. Em 1993, Daniel apelou de sua condenação, alegando que os mandados de busca e apreensão em sua casa não deveriam ter sido concedidos. Esse apelo foi negado. Daniel não foi só um adolescente problemático em liberdade, como também era um detento difícil de lidar na prisão. Em 2000, ele solicitou sua transferência, pois estava sendo ameaçado de morte por outros detentos. O seu pedido não foi atendido e ele teve que ser isolado dos outros presidiários. Por conta disso, ele foi proibido de ter acesso à biblioteca da prisão, já que havia grandes chances dos outros presos o pegarem lá. Mesmo sendo uma medida para sua própria segurança, Daniel não aceitou e decidiu processar a diretoria prisional de Norfolk, alegando que eles o estavam impedindo de ter acesso ao conhecimento. E o mais incrível é que ele ganhou esse processo e recebeu uma indenização de $450. Além dessas coisas, Daniel era punido constantemente por traficar material de conteúdo adulto na cadeia, o que é ilegal. Em 2013, Daniel afirmou que não estava autorizado a exercer devidamente a sua fé e tentou novamente processar a diretoria prisional de Norfolk, mas desta vez não ganhou. Em 2017, aos 46 anos, apelou para uma redução de pena depois que o Supremo Tribunal decidiu que pessoas que cometeram crimes quando eram menores não poderiam ser condenados à prisão perpétua sem liberdade condicional. Ele estava na prisão há 30 anos e esperava que sua sentença pudesse ser mutada. Se isso tivesse acontecido, ele teria se tornado elegível à liberdade condicional em 2017, mas como não aconteceu, ele só se tornará elegível em 2032. Após um sopro de humanidade, Daniel pediu desculpa à família Gustafsson em uma audiência, dizendo: "Não tenho palavras para expressar totalmente minha profunda tristeza, mas eu realmente sinto muito pelo mal que eu causei. As palavras não podem capturar totalmente o que eu fiz. Eu matei 3 pessoas inocentes. Por minha causa, um menino de 5 anos nunca fará 6, e uma menina de 7 nunca fará 8. Por minha causa, uma mulher nunca poderá dar à luz ao seu 3º filho. Eu roubei o primeiro fôlego de um filho ainda não nascido. Um marido nunca mais conseguirá ouvir de sua família: 'Eu te amo'. Eu me arrependo profundamente. Por favor, me perdoe. Da própria essência de quem eu sou, do fundo da minha alma, eu sinto muito." No entanto, esse pedido de desculpas pareceu superficial e falso. Para muitos, ele apenas estava fazendo o que precisava fazer ou estava sendo orientado pelos advogados. Enquanto pedia desculpas, ele não esboçou nenhuma reação e parecia quase rir enquanto falava. Em 2019, ele solicitou uma nova audiência para conseguir a liberdade condicional, mas o seu pedido foi negado. Andrew Gustafsson se casou novamente em 1989 com uma mulher chamada Carolee, que também era viúva. Eles usavam as 2 alianças cada para lembrarem de seus cônjuges falecidos. O casal teve 2 filhas, Holly e Laura.
Andrew deixou seu escritório de advocacia e começou a trabalhar para o Estado como defensor de crianças, onde atuou por 12 anos. Em maio de 2014, Andrew Gustafson morreu de câncer aos 60 anos. No seu leito de morte, ele teria dito: "Nunca o deixe sair, ele deve apodrecer na prisão." Costumamos dizer que a verdade é mais estranha que a ficção, e a história de Daniel LaPlante parece ter saído de algum filme de terror. Na verdade, o caso de Daniel LaPlante evoluiu ao longo dos anos para um status de lenda urbana. Alguns relatórios afirmam que os incidentes que ocorreram entre 1986 e 1987 foram exagerados de propósito pela mídia, mas da mesma forma, outros relatórios afirmam que tudo aconteceu como foi contado hoje para vocês. O caso Daniel LaPlante é uma história de ciúme, ilusão, desespero e psicopatia, resultando na perda de 3 vidas inocentes. Ele é responsável pelo trauma causado em várias vítimas, numa série de atos bizarros que até parece mentira, mas infelizmente não é. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.